Saudações pessoal, mais uma vez Fernandes aqui, o vosso irmão imigrante, a trazer mais um vídeo no canal que é para partilhar com todos vocês. Dizer que se você não está inscrito no canal, se inscreva aí, irmão. Para ti não custa nada, mas para nós aqui muda muita coisa. Pronto, hoje vamos falar dos transtornos de adaptação. O que é isso? É só um estresse que é causado quando há uma mudança radical na nossa vida. É dizer que todo progresso é necessário que haja uma mudança. Aliás, sem mudança não temos progresso. É necessário que haja uma mudança, é necessário que haja uma revolução dentro de nós para que haja um progresso. Dizer que os transtornos de adaptação acontecem na maior parte das vezes quando perdemos um familiar, por exemplo, morre alguém da família, um dos cônjuges, um dos filhos, qualquer pessoa que é próxima a nós, que convivia conosco, muito próximo, e essa pessoa se vai, então temos que se readaptar com a ausência dessa mesma pessoa, o vazio que essa pessoa deixa. Os transtornos de adaptação acontecem também quando nós perdemos o emprego, quando nós estávamos habituados ao emprego que nós trabalhamos muitos anos para o emprego. Você trabalha 10, 15, 20 anos ou um tempo e você deixa esse trabalho, deixa esse emprego. Você vai ter que se readaptar porque você vai encontrar novas pessoas. Você estava habituado a trabalhar com aquele grupo de pessoas, você já conhecia o trabalho, já conhecia as pessoas. Você vai para uma outra empresa, você vai ter que se readaptar. Isso também pode causar estresse, pode causar às vezes um desânimo, uma frustração. Dizer que os transtornos de adaptação acontecem também quando nós temos uma separação conjugal, quando você está casado com alguém uns tantos anos, você se separa dessa pessoa, também pode causar um transtorno de adaptação, que você vai ter que se adaptar à nova realidade. Você já sabia, você já conhecia até os hábitos dessa pessoa, já havia uma cumplicidade entre vocês. É dizer que isso acontece. Os transtornos de adaptação também é possível que sucedam quando nós mudamos de cidade, mudamos de um país. Você está habituado num lugar, num sítio que você nasceu, cresceu, você sai, você emigra para uma outra cidade. Essa imigração pode ser, se calhar, no mesmo país, ou pode ser para um outro país. Se você então ir para um outro país que é diferente do teu, a situação é bem mais complicada ainda. Mas eu não estou a querer dizer com isso que é impossível, não. É bem mais complicada porque você vai ter que se adaptar com o ambiente, vai ter que se adaptar com a língua, vai ter que se adaptar com os hábitos e costumes daquele povo, vai ter que se adaptar, enfim, com uma série de situações. Sobretudo quando às vezes acontece que você está um bocadinho longe da família. Mas dizer que os transtornos de adaptação, elas acontecem com todos nós, porque nós somos seres humanos, temos emoções, temos sentimentos e somos pessoas também que se comovemos às vezes com determinadas situações. Pensamos sempre o passado, pensar sempre aquela ansiedade, aquela ansiedade de pensar agora o que vai ser, como é que eu vou viver. Dizer que o seu passado, o seu futuro sempre vai ser melhor que o seu passado, por mais que o seu passado foi brilhante, pensa sempre que o seu futuro sempre vai ser melhor que o seu passado. Aliás, o passado já foi. O presente é esse que nós estamos a viver. O futuro é o amanhã que ainda não chegou. Então anima-te, levanta a cabeça, olha para frente, acredita em você, acredita em Deus. Deus disse para Abraão, abandona a sua parentela, sai da sua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei. Quer dizer, Abraão teve que sair. É necessário que você às vezes saia, não tenha medo desses transtornos de adaptação, que causam um medo, uma insegurança. Dizer, mas como é que eu vou viver? Como é que vai ser? Você vai só, viva. E viva o momento. Esses transtornos de adaptação podem durar pelo menos aí 6 meses, que é normal que você... 6 meses, né, para poder se adaptar, 6 meses que é para poder criar um equilíbrio. Vai dizer que a vida continua é o italiano, né? A vida continua, a vida não para por aí. Então não tenha medo, não cria limites, porque às vezes os limites são nós é que criamos. Quando nós ficamos com aquela insegurança, quando nós ficamos com aquele, e agora, o que é que eu faço? Olha sempre, Deus fala na Bíblia que olha para as aves dos céus que não semeiam, o próprio Deus cuida deles. Então, se você olhar sempre para as situações como uma situação que é passageira, para as situações como uma situação que você vai poder dar a volta por cima, por mais crítica que seja, olha para você e seja otimista.
Por mais difícil que pareça, olha para você e acredita que você consegue. Então dizer que não existe progressos na nossa vida sem que haja uma mudança, ou seja, a mudança às vezes é necessário que ela aconteça e nós não temos que ter medo das mudanças. Você quer colher? Então você tem que plantar. Você quer mudar a tua história? É necessário que você desconstrua aquela história. Às vezes faz parte, essas mudanças radicais na nossa vida, às vezes é necessário que elas aconteçam. Então dizer que meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado a me ouvir, tenha bom ânimo. Adaptação é possível que você se adapte, é possível que você crie novas amizades, procura falar com as pessoas, procura conhecer pessoas, procura estudar aí o meio em que você vive, como é que você faz. Não tenha complexo de inferioridade, não tenha medo de falar com as pessoas, é necessário que você fale, conversa com as pessoas, cria novas amizades. Às vezes o facto de você ter essas mudanças, o facto de você ter essas situações terão ocorrido na sua vida, você vai ter novos resultados, você vai ter novos resultados em função das circunstâncias, porque as circunstâncias às vezes nos obrigam a pensar de uma forma diferente, as circunstâncias nos obrigam a fazer um trabalho que é diferente. Se você tiver sempre a ter os mesmos resultados na sua vida, porque é fruto que você tem estado a fazer sempre as mesmas coisas. Mas no dia em que você pensar fazer coisas diferentes, você começar a fazer coisas que mais você tinha feito, então com certeza também você vai ter resultados que mais tiverá tido. Eu não sei se eu me explico. É mais ou menos isso. Então, se você quer ter resultados diferentes, é necessário que você faça coisas diferentes. Cria estratégias, cria situações que te facilitam, que te ajudam você a se readaptar. Agora, se você achar que realmente você começa a ter crise de ansiedade, crise de tipo de insegurança, então aí se você vê, pode ser patológico, né? Pode ser uma situação que é necessário que você procure um psicólogo, uma pessoa que te aconselha, uma pessoa, se calhar um especialista que te ajuda a superar essa situação. Mas dizer que na maior parte das vezes o bloqueio é nosso, é mental. Quando você pensa que não, olha, pensa muito, então aí fica complicado. Mas se você acreditar que não, é necessário que com um bocadinho de paciência, na medida em que o tempo passa, nós se adaptamos. Na medida em que o tempo passa, nós conhecemos. O princípio é difícil. E tem sido difícil até hoje para todos nós. Eu falo de mim, como experiências também pessoais, não gosto muito de falar sempre de mim, porque não ficaria bem falar sempre de mim. Mas falo, por exemplo, a vida no estrangeiro aqui. Você, no seu país, você tem uma identidade, você tem documentos. Mas aqui, países europeus, sobretudo, você quando vem para cá, você vai ter que fazer os documentos. Você já tem documento. Você é um cidadão. Não sei qual é o teu país, se é Brasil, se é Angola, se é Cabo Verde, não sei, Moçambique, etc. Mas você já tem uma nacionalidade. Mas você vai ter que aqui fazer um outro processo, como se você praticamente não fosse alguém. Você já tem um título de estudo, você estudou no seu país, mas você, em alguns casos, você tem que fazer equivalência, você tem que estudar, tem que fazer coisas que se calhar você já fez no passado, mas você vai ter que refazer. Falo de casos concretos. Tenho carta de condução angolana, mas aqui tive que ir para a escola de condução, fazer escola de condução novamente. Fazer teoria, porque aqui a carta de condução é necessário que você faça a teoria, depois faz a prática. Mas são coisas que eu já venho a conduzir, eu olhava para mim, às vezes ficava num canto e me perguntava, e dizia, eu já conduzo mais de 15 anos que eu conduzo, conduzir. Mas aqui eu tenho que fazer mais do começo. Quer dizer, eles não querem saber das suas histórias, não querem saber do seu passado, em alguns casos, que o seu passado é uma experiência, são experiências suas acumuladas ao longo desse tempo, que te ajudarão sim, seguramente, toca a experiência de vida, trabalho, familiar, de convivência, mas também isso aí pesa mesmo só para você, porque a maior parte das vezes as pessoas não querem saber muito das suas histórias, dos seus passados. As pessoas querem saber do resultado que você apresenta hoje. O que adianta você dizer que, olha, no passado eu fui isso,
Eu no passado fiz isso. As pessoas não querem saber muito daquele que passou. Porque ele vai ficar aí e as pessoas não estão a fim de perderem tempo a te ouvir e você lhe explicar como é que foi seu passado, o que é que você fez, o que é que você deixou de fazer. As pessoas querem saber do presente, agora, o que é que você faz, como é que está a tua vida, onde é que você está, qual é o lance. Não, tenho que me adaptar, estou aqui, nova vida, nova cidade, fazer as coisas, se tiver que fazer tudo de novo, faça. Se tiver que partir para fazer coisas novas, cria coisas novas, não olha muito as circunstâncias, mas é uma crise. Crise, lembra-se sempre, é uma situação passageira. Crise é sempre uma existência de uma situação que é temporária, que não dura para todo sempre. Toda situação passa. Para que haja paz é necessário que haja guerra, e a guerra faz parte da vida, porque a gente, enquanto nós tivermos vida aqui, sempre vamos ter guerra. Hoje vamos ter guerra, amanhã vamos ter guerra, sempre. Se você tiver viver muita paz, então fica a se perguntar mesmo que qualquer coisa não está bem, porque as guerras fazem parte da vida. A gente só vai ter aquele lockdown definitivo, aquela paz definitiva, quando já for o game over, a morte. Enquanto tiver vida aqui, mano, é mesmo luta todos os dias. Vai para frente, seja forte, acredite em você, acredite em Deus, você consegue. A vida é uma escolha, todos os dias fizemos escolhas, essas escolhas nos levam a um sucesso ou a um fracasso. Mas também, se você tiver fracasso, faz parte da vida. Se você tiver sucesso, faz parte da vida. O importante é continuar a caminhar. Se você consegue caminhar, caminha. Se você não consegue caminhar, se arrasta. Se você consegue correr, corre. Se você consegue fazer, o importante é mover-se. Só não fica parado. Irmão, Deus ama a todos nós. Estamos juntos. Aquele abraço. Até a próxima.